Após quase 20 anos como profissional do futebol, o ex-jogador Richarlison... Não, esse não! Pelo amor de... Esse Richarlison só se sentiu à vontade para falar de sua bissexualidade anos após a sua aposentadoria. Putz, cara, o Richarlison era gay? Não sabia. Em entrevista ao podcast Nos Armários dos Vestiários, série jornalística que detalha a homofobia e o machismo no futebol brasileiro, Que legal! o atleta que tem passagens por São Paulo e pela seleção brasileira falou pela primeira vez sobre o assunto. Bem louco. Com a declaração, Richarlison se torna o primeiro jogador que atuou na Série A do Campeonato Brasileiro e na seleção brasileira a falar sobre o assunto abertamente. Antes dele no Brasil, outro exemplo foi o de Messi. Não, esse Messi não. Esse Messi, goleiro, que atuava em times da Série C, que falou sobre sua sexualidade em 2010. Apesar da carreira vencedora e de sempre ter sido um exemplo como profissional, Richarlison sempre conviveu com preconceito, inclusive da própria torcida. Eu não se mereço isso. No São Paulo, venceu 3 brasileiros consecutivos, uma Libertadores e um Mundial. Caralho, o maluco é brabo. Mesmo assim, parte da torcida ignorava seu nome na hora de gritar a escalação. Quando estava sendo soldado pelo Palmeiras, a torcida organizada do Verdão disse que era homofóbica e não aceitaria homossexuais no time, se referindo a Richarlison. Você é louco, cachoeira? O debate sobre a sexualidade da Richarlison começou em 2007, quando José Cirilo Júnior, então dirigente do Palmeiras, insinuou em rede social que o jogador era gay. Suspeito. Richarlison, então, registrou uma queixa-crime contra o Cartola, que se desculpou publicamente. Outro caso impressionante aconteceu com Justinus Sony Fashanu. O quê? Fashanu, acho que é assim que se fala, Não. que atuava como atacante. Também conhecido como Justin Fashanu, sua carreira foi cercada de polêmicas, pois ele assumiu ser homossexual em 1990. Faz tempo. Iniciou sua carreira em 1979 no Norwich City, porém sem muita expressão. Atuou na maioria das vezes em clubes de pequeno e médio porte na Inglaterra, com exceção do Norwich, Melhor do que nada. onde atuou até 1981, com 90 partidas disputadas e 35 gols marcados pelos canários. Fez sucesso ainda no Nottingham Forest, clube que defendeu entre 81 e 82. Muito orgulho. Também teve passagens curtas por clubes da Austrália, Canadá, Estados Unidos, Escócia, Suécia e Nova Zelândia até 1990. Em 1990, Fashanu assumiu em uma entrevista ao The Sun que era homossexual, Aqui tem coragem. tornando-se o primeiro e até hoje o único jogador que disputou a primeira divisão da Inglaterra a fazê-lo. Mano, tu é um guerreiro. Vários ex-companheiros da equipe reagiram mal à declaração, afirmando que os gays não tinham lugar em um esporte de equipe. Meu Deus. John Fashanu, irmão de Justin, chegou a criticá-lo, porém logo desmentiu tudo. Cagão. Embora tenha dito que fora bem aceito por alguns de seus companheiros da equipe, Mentira. o atacante admitiu abertamente que eles frequentemente faziam algumas piadas maliciosas sobre sua orientação. Meu Deus do céu. E ele virou alvo de ofensas de várias pessoas graças à orientação sexual. Até quando? Para aliviar um pouco a perseguição da imprensa, Fashanu engatou um romance de fachada com a mulher, porém não deu muito certo. Não, aí não. Após as declarações de que era homossexual, Justin viu sua carreira afundar. Tentou se reerguer em clubes de baixíssima expressão e em mercados alternativos da bola. Sem motivação para continuar jogando em seu país, Fashanu resolveu se mudar para os Estados Unidos para jogar no Atlanta Hawks, então na inexpressiva segunda divisão da MLS. Vai dar merda isso. Depois do time fracassar nos playoffs de acesso, a direção rescindiu o contrato de Fashanu, que se mudou para Nova Zelândia, onde jogaria pelo Miramar Rangers. Como? Com a vontade de seguir atuando profissionalmente esgotada, pendurou as chuteiras no final de 1997. Eu não estou suportando mais. Ensaiou também uma carreira de treinador, quando comandou o Maryland Mania. Nunca nem vi. Em março de 1998, nos Estados Unidos, Fashanu, já aposentado, foi acusado por um jovem de 17 anos a tê-lo agredido sexualmente. Tá, que merda, hein? O ex-atacante foi interrogado pela polícia, mas nada foi provado. Não sou Jack, não Depois de algumas tentativas de prendê-lo, ele decidiu retornar à Inglaterra. dá nada. Em 3 de maio,
foi encontrado enforcado em sua casa perto de Londres, após ter visitado uma sauna destinada aos gays. Aí eu pedi pra chamar a polícia. Em uma carta de suicídio, Fashanu escreveu, abre aspas, me dei conta de que eu havia sido condenado. Não quero mais ser uma vergonha para meus amigos e minha família. Ser gay e uma personalidade é muito difícil, mas não posso reclamar disso. Queria dizer que não agredi sexualmente o jovem. Ele teve sexo consensual comigo. No dia seguinte, me pediu dinheiro. Quando eu recusei, ele falou, espere e você vai ver só. Se esse é o caso, eu ouço vocês dizerem, por que fugiu? Bom, a justiça nem sempre é justa. Senti que não teria um julgamento justo por conta da minha homossexualidade. Espero que Jesus me dê boas-vindas e que finalmente eu encontre a paz. Fecha aspas. Em 9 de setembro, uma investigação feita em Londres mostrou que nenhuma ordem de prisão fora dada a Fashanu. E que a polícia dos Estados Unidos havia abandonado as investigações por falta de provas. Eu já sabia. Fashanu teve várias homenagens póstumas. Até um filme sobre sua vida foi lançado pela Netflix em 2017, chamado Jogo Perdido, a história de Justin Fashanu em tradução livre. Lembrando que esse vídeo não é para denegrir a imagem de alguém ou instituição, e sim falar de futebol com humor. Richarlison conviveu com preconceito por toda a sua carreira e muitas vezes que queria assumir sua condição, talvez foi reprimido pelo clube que defendia, optando por fazê-lo depois de aposentado. E Justin Fashanu foi mais ousado, assumindo sua homossexualidade no início da década de 90, no auge do descobrimento da AIDS, doença essa muito associada aos gays na época. Com grande repercussão em 91, quando levou Freddie Mercury. É verdade. A perseguição da mídia e o preconceito que Fashanu sofreu foram implacáveis, tanto que ele não aguentou e cometeu suicídio. Descanse em paz, Fashanu, e que Richarlison, agora que assumiu, possa ter um pouco de alívio com as pessoas parando de especular sobre sua vida pessoal. Entendeu? Inscreva-se no Chuteira Apertada, dê like, comente e até a próxima. Valeu!